Pessoal, na aula de hoje, então, nós vamos ver as continhas para cálculo de lipídios ou extrato etéreo, né? Só relembrando, então, o que a gente tem? A gente tem matéria integral, matéria seca e umidade. Então, eu pego a minha matéria integral e seco ela. Com isso, eu chego na minha matéria seca. De posse da minha matéria seca, eu desengorduro. Então, eu tiro o meu extrato etéreo, que é a minha gordura. Eu passo a ter a minha matéria seca desengordurada. Com a minha matéria seca, então, desengordurada, eu analiso o restante, tá? Então, na matéria seca, a gente faz análise de extrato etéreo e na matéria seca desengordurada, a gente faz fibra, cinza, extrato não nitrogenado, que é o carboidrato, e proteínas. É óbvio que vocês vão ver na teoria que tem diversas técnicas, por exemplo, que dá para fazer fibra na matéria integral, dá para fazer cinzas, então existem outras técnicas, mas este é o padrão, né? Então a gente tem matéria integral, matéria seca desengordurada e a minha umidade, tá? Lembrando que matéria seca, então, é a matéria seca desengordurada mais o meu extrato etéreo. Se você pensar nessa tabelinha, então, na matéria integral eu tenho tudo, na matéria seca eu tirei umidade, na matéria seca desengordurada eu tirei umidade e lipídios. Daqui para cá eu vou aumentar a quantidade de um componente, porque tudo sempre soma 100%. E da matéria seca desengordurada para a matéria integral eu tenho que diminuir, porque eu adiciono mais um componente. Então, eu estou na matéria seca desengordurada, eu venho para cá, eu adiciono lipídios, eu venho para cá, eu adiciono umidade. Então, cada quantidadezinha dessa no 100% vai representar uma porcentagem menor quando eu faço essa adição, tá bom? Então, vamos lá, exemplo. Calcule o teor de umidade, extrato etéreo, matéria seca e matéria integral da seguinte amostra, tá? Qual é a ideia aqui, gente, para cálculo, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho o meu extrator, que é o extrator Soxhlet, tá? Aqui eu ponho o meu cartucho com a minha amostra, conecto isso num balão e conecto aqui em cima um condensador, tá? O meu líquido tá aqui, eu aqueço ele, né? Então, eu ponho aquecimento aqui, ele vai evaporar, vai subir, chegou aqui em cima. O que acontece com ele? Ele condensa. Ao condensar, ele vira então um líquido aqui, entra em contato com essa amostra que tá aqui, extrai esse óleo e ele tem um sistema aqui na lateral que faz com que esse líquido retorne, e aí cai aqui dentro então o líquido de novo com o meu óleo extraído. E aí a gente vai fazendo esse processo até extrair todo o óleo. Se vocês procurarem na internet, até mesmo nos videozinhos que eu coloquei, tem mostrando esse processo de extração, né? Então vamos lá, ó. A minha cápsula tem 50 gramas. A minha cápsula mais a minha amostra tem 60 gramas. A minha cápsula mais a minha amostra seca tem 56 gramas. Isso aqui é o que, gente? Umidade, tá? Então, aqui a gente vai calcular a umidade em matéria seca. Depois eu tenho o meu reboiler. Meu reboiler é este balão aqui, tá? O reboiler mais o extrato etéreo, que é o óleo que foi extraído, o cartucho, que é o que está aqui em cima, e o cartucho mais a amostra seca, ou seja, o tanto de amostra que tem dentro desse cartucho. Aqui a gente vai fazer extrato etéreo, que é lipídios, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar pela umidade deste produto. Então, em termos de umidade, o que a gente tem? A gente tem a amostra, então 60 menos os 50,
10 gramas. A gente tem a minha amostra seca, que é 56 menos 50, 4 gramas. A gente tem, então, a minha umidade, 10 menos 6 sobre 10 vezes 100%. A minha umidade, então, de 40%. Qual é o outro dado que a gente extrai neste momento? A minha matéria seca, né? Então, a minha matéria seca é o 100% de integral menos a minha umidade, que é de 40%. Então, a minha matéria seca é de 60%. Tá? Agora, nós vamos fazer o nosso extrato etéreo. Então, o meu lipídio, né, que é o meu extrato etéreo. O extrato etéreo, então, é o reboiler menos o reboiler vazio, então 0,1 gramas, foi o tanto de óleo que eu extraí. A minha amostra seca era de 10 menos 8, 2 gramas. Então, eu tenho 0,1 gramas em 2. Quanto que eu vou ter de extrato etéreo em 100%, tá, gente? Regrinha de 3, a mesma continha que a gente fez para os outros. Então, esse extrato etéreo aqui vai dar 5% na matéria seca, tá bom, gente? Agora, eu preciso passar isso daqui para matéria integral. Qual é o outro dado que a gente extrai daqui? Minha matéria seca desengordurada. Então, a minha matéria seca que é 100%, tudo sempre 100, viu, gente? Menos o meu extrato etéreo. Então, a minha matéria seca 100 menos 5. Minha matéria seca desengordurada, então, 95%. Porque se a gente analisasse aqui fibra, cinza, proteína, a gente ia precisar deste dado, tá? Agora, qual é o continha que eu faço para ir com esse extrato etéreo lá para a matéria integral? Então, eu tenho 5% de extrato etéreo na minha matéria seca. Quanto que eu vou ter em 60, que é o tanto que eu tinha de matéria seca no início? Então, o meu extrato etéreo tem que ser menor do que 5, porque eu estou adicionando a umidade aqui na história. Então, 3% na matéria integral. Tá? Vamos fazer mais um exemplo. Então, cápsula mais amostra seca. Lembrando que aqui eu tenho umidade. E o reboiler com os cartuchos aqui me dão, então, o extrato etéreo, que é o meu lipídio. Tá? Então, vamos lá. Umidade. A minha amostra, 58 menos 50, 8 gramas. A minha amostra seca, 55 menos 50, 5 gramas. A minha umidade, então, 8 menos 5 sobre 8 vezes 100. A minha umidade aqui vai dar 37,5%. A minha matéria seca, então, 100 menos esse 37,5%. A minha matéria seca, 62,5%. O meu extrato etéreo agora, né, que é o meu lipídio. Então, o meu extrato etéreo é 120,16 menos os 120. Então, eu extraí 0,16 gramas de óleo.
de uma quantidade de amostra de 12 menos 9, que foi de 3 gramas. Então, a gente faz 0,16 em 3 gramas, em 100%, o tanto de extrato etéreo. Então, o meu extrato etéreo aqui foi de 5,33% na matéria seca, tá? Não se esqueçam. Agora, eu consigo calcular, né? A gente não vai precisar, mas a minha matéria seca desengordurada, que eu não tenho cinza, fibra aqui e proteína, né? Então, 100 de matéria seca menos o tanto de extrato etéreo que a gente tinha. Então, eu tenho aqui 94,67%, tá? E a gente consegue agora passar esse extrato etéreo para a matéria integral. Então, eu tenho 5,33 em 100% de matéria seca, só que a minha matéria seca na realidade é 62,5. Então, quanto de extrato etéreo que eu vou ter lá no início? Tá? Lembrando que tem que diminuir 3,33% na matéria integral. Tá bom? Então, só lembrando vocês, porque vocês confundem muito essa continha. Tá? Então, eu tenho aqui matéria integral, eu seco, como eu seco, eu descubro a umidade. Aí, eu passo a ter a minha matéria seca. Aí, eu desengorduro. Como eu desengorduro, eu descubro o meu extrato etéreo. Aí, eu passo a ter a minha matéria seca desengordurada. Na minha matéria seca desengordurada, eu tenho proteína, cinza, fibra e carboidrato, tá? Daqui para cá, sempre vai diminuir quando eu fizer a transformação, porque eu estou adicionando mais um componente. Vamos lá para o nosso exercício da sala agora, lembrando que a gente já fez umidade, fibra e cinza, mas fibra e cinza somente na matéria seca desengordurada. Esse quadro é o que a gente tinha preenchido. Então, agora vamos para o próximo componente, tá? Então, pelos dados lá da minha tabela, o meu extrato etéreo. Então, eu tenho 50,3 menos 50, eu extraí 0,3 gramas de gordura. A minha amostra seca utilizada foi de 3 gramas. Então, a gente faz 0,3 em 3, quanto em 100%? Então, o meu extrato etéreo aqui foi de 10% na matéria seca. Tá? E aí, a gente consegue calcular a matéria seca desengordurada, que é então 100 menos 10, matéria seca desengordurada, 90%. O que quer dizer isso daqui, gente? Quer dizer que aqui o restante tem que somar 80. Se aqui eu encontrei que o meu extrato etéreo vale 10, o restante aqui tem que somar 90, que é a minha matéria seca desengordurada, tá bom? A gente consegue aqui agora já passar esse extrato etéreo para a matéria integral. Então, o que a gente tem? A gente tem 10 em 100%, mas na verdade a minha matéria integral era de 80%, a minha matéria seca era 80%. Quanto extrato etéreo eu tenho nisso? Tá? Então, eu tenho 8% de extrato etéreo na matéria integral. Então, aquela tabelinha tá começando a ficar mais preenchida, tá? A gente consegue calcular para os outros componentes agora. Eu tinha 5 de cinzas
em 100% de matéria seca desengordurada, lembra? Só que a minha matéria seca agora é de 90%, né? Vou passar. Quanto de cinzas eu tenho? Então, eu tenho 4,5 na matéria seca. Não pode passar direto, tá, gente? Primeiro para matéria seca e aí depois de matéria seca para matéria integral. Então, eu tenho 4,5 em 180, que foi a minha matéria seca de verdade. Quanto que eu vou ter? Então, 3,6 na matéria integral. E aí, a gente faz a mesma coisa para a fibra. A gente tinha 2 em 100 de matéria seca desengordurada. Só que ela representa, na verdade, 90, então quanto de fibra eu tenho? Eu tenho 1,8% na matéria seca. E aí a gente faz 1,8 em 100, mas na verdade a minha matéria seca é 80. Quanto de fibra eu tenho? 1,44% na matéria integral, tá? E aí a gente joga então tudo isso na tabelinha, a gente só não tem ainda proteína e nem carboidrato. Lembrando que tem que diminuir, ó, gente. Tá vendo? Porque eu tô adicionando mais um componente, tá? Não se esqueçam disso.